então vai ser, né, o não tradicional, aproveitando que o México está em pauta, né, e essa semana que a gente está aqui especificamente, ela vem da sequência, né, do Halloween, do Dia de Todos os Santos, do Dia de Finados. A gente vai falar então sobre o Dia dos Mortos, né, e a morte e o luto em diversas culturas. Então, nesse ano de 2021, né, falar sobre morte, agora que nós estamos passando por quase 2 anos de uma pandemia, em que se estima que no mundo já morreram mais de 5 milhões de pessoas, o assunto que já é inerentemente delicado em qualquer situação fica mais sensível ainda, né? E pensar como a morte e o luto são vistos, os rituais envolvidos, né, e outros relacionados aqui a esse tema, é algo bastante tradicional nas ciências sociais, principalmente na antropologia, né. No México, uma tradicional e muito característica celebração, conhecida como Dia de Muertos, né, o Dia de los Muertos, gera curiosidade e nos ajuda a pensar sobre esse tema, né. Mas antes de dar continuidade, eu acho que é importante deixar claro que quando a gente discute múltiplas formas de entendimento sobre a morte, do luto e a diversidade de rituais praticados em diversas culturas, não significa de maneira alguma minimizar o impacto que as perdas de entes queridos, de familiares, gera para seres humanos, né. A questão afetiva, a questão simbólica, até mesmo a econômica, né, que a morte significa, é algo relevante que a gente não pretende invisibilizar com relativismo cultural, né. Uma morte ou mortes em massa, como tem acontecido, geram impactos, traumas, perdas em amplo sentido, quando a gente se depara com números que, como o da semana passada, apontam que somente no Brasil 12.211 crianças com até 6 anos de idade ficaram órfãos de pai ou mãe, por exemplo, né. Isso se torna claramente um problema social, sobre os impactos que isso tem na infância, até mesmo sobre o sustento e responsabilidade pela criação dessas crianças, sem contar as perspectivas e concretizações do claro aumento da incidência de doenças mentais relacionadas à pandemia e as perdas relacionadas de alguma forma a ela, né. Então, dito isso, a gente pode passar então a reflexão sobre a morte e como se interpreta morte e luto em diversas culturas e falar um pouquinho mais sobre o Dia dos Muertos, mas, gente, repetindo, sem usar isso como algo para relativizar a morte de maneira alguma, não é esse o objetivo, né. O Uhum. Dia dos Mortos, né, o Dia de Muertos, né, no México, é considerado como uma das festas mais tradicionais na cultura latino-americana. É comemorada entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, e isso após a chegada dos colonizadores espanhóis, né, cristãos, que ficaram chocados com uma festa, né, tão diferente assim da tradição cristã, impuseram a mudança da data para o fim de outubro e começo de novembro, aproximando assim das festas cristãs. E durante esse período, né, o país é tomado por alegres festejos coloridos, né, em quase todos os locais. As pessoas se fantasiam, decoram as casas, comem, bebem e erguem altares com retratos de seus entes queridos que já faleceram, com velas, flores e caveiras. E disse que somente nesses dias as almas podem voltar do além para estar perto dos seus entes. Então, na verdade, gente, é um significado muito bonito, né, diferente um pouco do que a gente convenciona, no cristianismo com relação à morte, ao luto, né. Pelo menos a mim emociona muito quando eu penso em pessoas queridas que já se foram, ter a oportunidade, né, de fazer um altar com as coisas que essas pessoas gostam, para elas poderem visitar e poder imaginar, né, encontrar elas mais uma vez, que seja, ou pelo menos uma vez por ano, né, algo que é muito bonito. E tem algumas curiosidades também, a respeito. Em 2003, o Dia dos Mortos ele foi declarado como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. A celebração do Dia dos Mortos pode durar até 7 dias. A festa costuma, em alguns lugares, ir de 26 de outubro até 3 de novembro, então se estende um pouco mais, né, do que em outros lugares. É uma data comemorada em todo o país, mas como tudo em cultura, gente, não é regular igual, né? Mais tradicional em alguns locais, como Aguascalientes, Cidade do México, Morelos, Oaxaca e Quintana Roo. E tem também polêmicas,
né? A gente tem alguns dados de pesquisa que mostram que a forma como essa festa foi apropriada, né, ou vendida, né, para consumo externo, ela foi uma espécie de transformação, né, em uma comercialização de uma festa sagrada para render-se ao lucro, né? Então, aquelas caveiras que comumente, né, a gente encontra em restaurantes de comida mexicana, junto com sombreros, a produção industrial de artesanato vinculada a essa festa, além de um envolvimento de grandes marcas, né? Teve momentos que a Nike, por exemplo, chegou a produzir um calçado específico para a data, né, para comercializar, provam de alguma forma isso para quem sustenta essa tese. Mas de qualquer jeito, né, conhecer um pouco mais, eu acho que vale a pena, e ver essa lógica de interpretação da morte, pensar que tantas outras é objeto de estudo, né, entender, né, como a morte e o luto é pensado em várias culturas, é algo que é sempre interessante, né? Então, só fazendo alguns comentários, né, em cima disso, para depois passar e ouvir um pouco os colegas a respeito, né? Na tradição antropológica, a gente tem alguns autores clássicos que pensam, né, a questão dos rituais, dos ritos fúnebres, né, esse é um tema realmente tradicional, ritos de passagem, né? Então, o Marcel Mauss, ele escreve um texto, meus alunos que fizeram antropologia comigo, eventualmente eu trabalho um texto do Mauss que se chama A Expressão Obrigatória dos Sentimentos, sobre os rituais funerários australianos, que é uma tese bem tradicional que ele desenvolve ali, o Mauss, né? Ele é sobrinho do Emile Durkheim, então, para quem entende um pouco de sociologia, é um jeito bem conservador de se fazer sociologia, bem positivista, né? Quadrado. Então, o Mauss ele não é muito diferente disso quando ele faz análise, e ele tenta mostrar que a forma como a morte é ritualizada ali entre vários povos australianos, ela é uma expressão obrigatória de sentimentos. Tem ritmos, tem cânticos, tem jeito de expressar que eles são muito mais sociais do que emocionais, como muitas vezes a gente pensa. Então, não é que a morte não seja sentida, mas a forma de expressar essa dor ou como lidar com o luto é algo socialmente construído. Então, essa é a tese dele, né? E tem outros também, né? O Arnold van Gennep, que é um estudioso, a obra mais famosa dele é sobre os ritos de passagem, ele trabalha vários, né? E os ritos fúnebres também entram no estudo dele, que inspira estudos posteriores sobre ritos de passagem, que o Victor Turner vai trabalhar mais para frente. Se alguém se interessar por esse tema, depois a gente deixa na bibliografia também as obras principais desses autores aqui, para a gente falar um pouco a respeito. Mas o fato é que até na perspectiva que o Marcel Mauss vai trazer, ele vai desenvolver uma ideia que está ali na obra mais famosa dele, que aí não é, né, a expressão obrigatória dos sentimentos, mas é um ensaio sobre a dádiva. Ele vai dizer que em sociedades existem fatos sociais totais, e os ritos fúnebres, eles podem ser considerados como fatos sociais totais, porque coloca em movimento a totalidade da sociedade. Então, as suas instituições, os fenômenos que são, ao mesmo tempo, jurídicos, econômicos, religiosos, até mesmo estéticos, fazem parte desses fatos sociais totais. E a morte, né, e os rituais relacionados a ela, assim como o luto, também podem ser considerados como fatos sociais totais, porque mexem com a sociedade como um todo. Então, acho que, nesse sentido, a gente pode correlacionar com o momento que a gente está vivendo, né, de pandemia e de tantas mortes, como isso impacta a sociedade, porque são fatos sociais totais. Então, não é só a expressão, a ritualização, o luto, que já é extremamente importante para se entender esses processos, mas são fatores também institucionais, normativos, jurídicos, econômicos, psicológicos. Então, é um fato de grande impacto que a gente vivencia nesse momento, né? Então, para encerrar e ouvir um pouco, né, das contribuições dos meus amigos aqui hoje a respeito do tema, né, é importante a gente saber que existe uma diversidade do lidar com isso no mundo, em várias culturas, e dependendo da religião também, a forma de lidar é muito diferenciada, né? E
Um outro tema que eu nem sei se a gente vai conseguir explorar tanto aqui assim, né, mas que é importante é ver como que, né, em alguns lugares do mundo na pandemia tem muito mais gente morrendo e vai continuar, porque a vacinação não chegou ainda. Em outros, isso já está avançado, mas tem uma desigualdade imensa, né, nesse sentido aqui. Então, né, os processos desse fato social total, que é a morte, vão impactar muito mais em vários lugares por muito mais tempo, né, e faz parte da nossa dinâmica no sistema internacional. Enfim, não é um tema assim tão sempre tranquilo de lidar, mas o fato é está presente, né, é significativo, e no México existe uma forma muito sui generis de se tratar essa questão.